Bom, e aí, pessoal, tudo bem? Professor Jackson falando. Nós estamos propondo mais uma aula para esse momento que nós estamos passando de isolamento social e de atividades domiciliares, né? Essa aula online agora, ela se propõe a aprofundar aquilo que nós estávamos tratando ou tratar sobre outra perspectiva aquilo que nós estávamos tratando nas aulas anteriores. Não esqueça que nas aulas anteriores, quem não viu precisa ver, né, para ter um pouco mais de fundamento sobre aquilo que nós vamos falar agora, que é justamente lá eu falava do processo de formação do capitalismo via ideias. E as ideias lá têm dois aspectos fundamentais, né, ou três, digamos assim. Você tem um processo de renascimento filosófico acontecendo, o renascimento em todas as áreas, a volta ao mundo grego clássico e ao mundo romano, como fontes de ideias importantes para que o ser humano, de certa maneira, ficasse livre da tutela da igreja e das ideias que pairava em toda a Idade Média. Dois, você tem um processo de reforma protestante que, na minha visão e na visão de muita gente, é muito importante para esse momento, porque você traz um pouco de liberdade aos seres humanos na interpretação dessa relação entre o ser humano e Deus. E três, você tem um aprofundamento das ideias republicanas via liberalismo liberalismo político pela figura do John Locke, né? Agora nós vamos tratar sobre o capitalismo em sua perspectiva mais econômica, que nós vamos ver o seu processo de origem e o seu processo de desenvolvimento. E nesse caso nós trataremos das suas fases: primeira, segunda, terceira e quarta fase. Ora, é claro que aqui eu já abro uma pequena observação, que essa quarta fase, para muitos economistas, ela não existe ainda. Nós ainda estamos, segundo boa parte deles, na terceira fase do capitalismo. Mas boa parte dos geógrafos, né, que é o nosso caso aqui agora, considera que essa quarta fase do capitalismo ela já exista. Portanto, eu também sou adepto dessa ideia de que a quarta fase já exista. Explicarei lá na frente quando estiver tratando sobre essa quarta fase do capitalismo. Bom, então o que é o capitalismo? A primeira coisa. O capitalismo ele é um sistema de produção econômico. E se é um sistema de produção econômico, já tem uma coisa importante, né? Só nessa primeira frase que eu disse. Sistema tem a ver com organização, tem a ver com começo, meio e final. É uma organicidade, é uma coisa que não está desbaratada, que não está caótica, é organizado, porque é um sistema. Dois, é um sistema que produz riqueza. Se produz riqueza, portanto a perspectiva aqui é econômica, né? Ele se baseia em algumas coisas fundamentais ou principais, que a mais importante, ou talvez mais importante delas, seja a produção da mercadoria. Essa mercadoria visando fundamentalmente não a satisfação das necessidades humanas em primeiro plano. Porque você tem muitas mercadorias que não têm a função principal de satisfazer as necessidades humanas, né? Você tem muitas mercadorias que são produzidas de forma apenas para a obtenção do lucro. Eu sei que todas as mercadorias produzidas são para obter lucros, mas tem mercadorias que elas têm um valor de uso muito alto, já eu falo. Já tem outras que o valor de uso é muito baixo, ou seja, estaria muito mais no plano do fetiche da mercadoria, coisa que nós falaremos um pouco mais na frente, e estaria no plano muito mais do supérfluo, né? Que não teria tanto valor de uso assim para a manutenção da existência do humano. Bom, então você percebe que nessa perspectiva aqui, né, a produção da mercadoria para a obtenção do lucro, e esse lucro é obtido a partir da exploração do trabalho humano, que vai se dar por um processozinho que o Marx chamou de mais-valia.
Essa mais-valia, vou comentar um pouco mais na frente, essa mais-valia é o trabalho humano não pago. Esse trabalho humano não pago é mais ou menos assim. Eu produzo 100 milhões de riqueza em produtos, em mercadoria, com o meu trabalho, mas o dono dos meios de produção, o patrão, o empresário, o burguês, me devolve apenas parte dessa riqueza produzida em forma de salário. Ora, todo o restante do meu trabalho que está naquela mercadoria produzida, eu não vou receber, que fica nas mãos do empresário, do burguês ou do capitalista. Isso o Marx chamava de trabalho, de produção da riqueza via trabalho não pago, e ele chamou isso de mais-valia. Portanto, mais-valia é trabalho não pago. Beleza? Bom, mas o capitalismo ele vai muito além dessa perspectiva ou dessa linha econômica. Ele tem outras perspectivas, outras linhas. E eu diria que o capitalismo, além, né, desse aspecto econômico, você tem um aspecto de mudança social. Você muda aqui a forma econômica de se produzir a sociedade, que antes era uma sociedade feudal, baseada na propriedade da terra como o bem mais importante ou um dos mais importantes. E agora você tem uma nova sociedade cuja coisa mais importante é a produção da mercadoria via, fundamentalmente, manufatura, né? Manufatura e indústria depois. Bom, você tem a mudança social porque, né, você tinha estamentos sociais muito bem definidos no feudalismo. Você tinha a nobreza, o clero e os servos. Você tinha um pacto de submissão muito forte, como a gente viu nas aulas anteriores. Que pacto de submissão era esse? Era o pacto em que os servos trabalhavam e os nobres e o clero eram os beneficiados por esses trabalhos ou por esse trabalho dos servos. Ou seja, não tinha uma sociedade igualitária e nem uma sociedade de livres, como o capitalismo vai depois fazer com que a gente acredite que agora nós somos uma sociedade de iguais e de livres, porque isso foi forjado pelas ideias que na aula passada vocês viram, fundamentadas pelo filósofo John Locke, né? Com a ideia de que agora é preciso não mais um pacto de submissão, preciso que a gente deixe a sociedade todos sendo iguais e livres, para justamente você ter uma liberdade de comercialização, uma liberdade de ideias, liberdade de expressão, e etc, etc. Bom, o segundo ponto em que o capitalismo vai marcar posição é na perspectiva política. Por quê? Porque o capitalismo faz a mudança, digamos assim, ou foge à mudança de um regime que era monarquias absolutistas no feudalismo. Você tinha um poder monocrático, né? Você tinha esse kratos, esse poder era vinculado a apenas o monarca, o rei, o absoluto. Já na fase do capitalismo, você tem uma defesa muito forte da descentralização, né? Você descentraliza o poder com as monarquias parlamentares ou com as repúblicas, né? Os sistemas republicanos e democráticos como pregação, como pregação, né? Você prega esse tipo de sistema em detrimento das monarquias absolutas. Até porque, né, você quando centraliza demais o poder na figura de um, você não tem as liberdades que o sistema capitalista precisa ou de que a sociedade mais moderna começou a entender como importantes. 3, você tem uma mudança cultural também muito forte nas ideias, já que agora liberdade, trabalho e propriedade privada são fundamentais. Não, principalmente a ideia da propriedade, né? O capitalismo não se sustenta sem a propriedade privada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu compro esse celular aqui, por exemplo, né? Eu estou querendo dizer, quando eu compro, que ele é meu. Ele não é de ninguém. É uma propriedade, isso aqui é uma propriedade privada. Não é de mais ninguém. Ela é só minha, porque eu comprei. Isso é fundamental para o capitalismo, porque
vai se centrar na ideia de liberdade para se comprar e segurança de que ao comprar alguma coisa, esse bem é absolutamente meu e de mais ninguém. Eu não preciso repartir essa minha mercadoria aqui com ninguém, porque ela é uma propriedade privada. Isso é fundamental para o capitalismo. E essa mudança vai ser muito forte, né? Para fazer com que as pessoas criem a expectativa de possuir bens, de possuir bens, de possuir bens. E aí vem na esteira disso a ideia de consumo, de consumir, de comprar, e isso é muito importante para o capitalismo. E claro, você muda também a ideia de que a vida boa agora é uma vida não mais no campo, mas na cidade, porque é lá que tem trabalho, é na cidade que tem a indústria, é na cidade que tem o comércio. Então você muda as mentalidades, e isso vai acontecendo em todo o planeta, a saída violenta, ou digamos assim, o êxodo, saída, né? Um êxodo rural muito forte das áreas mais ruralizadas, das áreas mais do campo, para as áreas mais da cidade ou do urbano. 4, você tem uma mudança também espacial muito forte. Agora, a organização ou a produção do espaço em todas as partes vai seguir uma nova lógica. A lógica agora de atender às demandas da produção da coisa mais importante, que é a economia, que é a produção da mercadoria. Então, os espaços agora são espaços urbanos, onde centra-se a indústria, onde centra-se o comércio, e aí a vida vai se dar em torno desses espaços em que se privilegia o setor secundário, que é a indústria da economia, não esqueça, né? Nós temos 3 setores econômicos, o primário, o secundário e o terciário. O primário é a agricultura e pecuária, o secundário é a indústria, o terciário o comércio e os serviços. No comércio e no serviço, o setor terciário está centrado onde? Na cidade. A indústria, o setor secundário, está centrada onde? Na cidade. Então, são essas duas lógicas, essas duas coisas que vai agora pautar a organização e a produção do espaço, principalmente para fazer com que a mercadoria, que é a coisa mais importante, tenha fluxo sem nenhum embargo, ou seja, não tem impedimento. Esse seria, né, os 4 pontos ou os 5 pontos em que o capitalismo marca a posição. Ora, e aí você teria 2 formas clássicas de explicar o capitalismo, né? A sua origem, por que ele surge na realidade. Uma primeira forma de explicação sobre esse capitalismo seria a forma dada pelo Max Weber. Ora, o Weber vai centrar suas análises na perspectiva cultural. O que é isso? É a perspectiva que não é estritamente econômica. A outra perspectiva, já já nós vamos ver também, era a perspectiva econômica. Essa aqui é cultural. Por quê? Para o Weber, é importante dizer que com as mudanças sociais, com as mudanças na ordem da cultura, do pensamento, dos estamentos sociais, isso vai ser fundamental para que o capitalismo apareça. Se não fosse isso, não tinha possibilidade do capitalismo aparecer. A primeira coisa para ele é que você vem num percurso renascentista muito forte. Não esqueça, esse período do Renascimento, repito mais uma vez, é um momento super importante de passagem, eu diria, né, de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, bem centrada no meio, fazendo a ponte entre as duas coisas. Eu sempre erro aqui a ordem desse negócio. Fazendo a ponte entre as duas coisas, entre a Idade Média e a Idade Moderna, está o Renascimento, que é o momento em que o ser humano, mais uma vez, volta para as ideias gregas clássicas e para as ideias romanas clássicas. Ou seja,
volta-se para a ideia de que o indivíduo tem capacidade por si só de dar os destinos para a sua existência. Ele é capaz de sozinho tratar sobre a arte, ele é capaz sozinho de tratar sobre a religião, sozinho sobre filosofia, sobre política, sobre ética, sobre economia e por aí vai. Ou seja, esse resgate é justamente a ideia de que o ser humano agora ele pode ser autônomo, decidir os rumos de si e da sociedade. E isso é importante porque vai fazer com que também surja o movimento de renovação religiosa, que é o movimento protestante. O movimento protestante vai centrar o seu foco, né, no indivíduo, porque o indivíduo agora ele é capaz por si só de interpretar a Bíblia. E ele por si só dá conta do seu relacionamento com Deus. Ou seja, não é mais a ordem dos sacramentos ou a ordem das muitas obras para se fazer, né, para se chegar à salvação. Agora, você com relacionamento com Deus, individualmente, você é capaz de chegar à salvação. A ideia, essa ideia do individual, do subjetivo em relação a você e Deus, vai formar ou forjar uma nova mentalidade em toda a Europa, né? E uma outra coisa importante aqui é que o protestantismo vai valorizar de forma severa, digamos assim, de forma forte, o trabalho. É preciso criar nas pessoas a ideia de que o trabalho é uma vocação. O trabalho ele traz dignidade à pessoa humana. Aquele que trabalha e não fica no ócio, ele é produtivo. E se ele é produtivo, isso é sinal de que Deus está com ele, porque ele agora está obedecendo a ordem de Deus para trabalhar com o suor do seu rosto, para conquistar aquilo que já vinha sendo forjado pelas ideias, a propriedade, né? As suas propriedades, as suas riquezas. E essas riquezas, elas não são para o uso próprio, para o seu bel prazer. São riquezas, né, como consequência da sua obediência a Deus, que agora ele trabalha em obediência a Deus, e a consequência disso é a formação de poupanças, é a formação de riquezas, em que vocês sabem muito bem, a lógica protestante não é para pegar essas riquezas e gastar à torto e à direita, digamos assim, né? Como se diz no popular. Não é para ir para o prostíbulo, não é para beber, não é para os prazeres carnais, digamos assim. É para o crescimento pessoal, porque via trabalho, e para o crescimento de toda a sociedade. Portanto, se a sociedade encarar o trabalho como uma coisa importante, não pejorativa como era na sociedade anterior, você tem um processo de valorização do trabalho e, consequentemente, de produção de riqueza. E essas riquezas, né, que gerariam uma poupança, era sinal de que essa pessoa era eleita, porque ela era uma pessoa obediente a Deus, era uma pessoa digna, e essa pessoa, né, tinha a marca de que eram eleitos, eram predestinados por Deus. Isso, segundo Weber, vai gerar o que ele chamou de ética protestante. O que é a ética? É modo de viver. O modo de viver protestante vai ser uma virada nos modos de vidas existentes anteriormente. Isso vai dissipar, né, uma cultura de valorização do trabalho. Não esqueçam que os nobres, né, e o clero não trabalhavam. É tanto que muitos consideravam ele como os sugadores do trabalho alheio, né? Eles ficavam só esperando que os servos trabalhassem e eles colhessem ou ficassem com as regalias, porque o trabalho para aquela sociedade era coisa de gente pequena, de gente menor. Com a ética protestante, não. O trabalho é aquilo que dignifica a pessoa humana. É aquilo que faz o ser humano ser encarado enquanto digno de alguma coisa. É o trabalho, né? Porque é uma obediência a Deus, e se é uma obediência a Deus, e se o trabalho não é para si próprio,
ele faz o trabalho, o melhor de todos os trabalhos, a melhor de todas as vocações, quer seja pedreiro, quer seja bombeiro, quer seja professor, quer seja qualquer profissão, ele faz o melhor, a melhor de todas, ou a melhor de todas as coisas, o melhor dos trabalhos possível, porque ele não faz para si próprio, ele faz para a própria divindade. Então, se ele faz para a divindade, ele não faz uma porcaria, ele faz a melhor de todas as coisas. Isso gera ética protestante, o modo de viver protestante, que é agora a valorização do trabalho. E esse modo de trabalho protestante, né, ou de modo de vida protestante, vai gerar, segundo o Max Weber, o espírito do capitalismo, porque o capitalismo está atrás do trabalho. É o trabalho que vai construir as riquezas. É o trabalho que produz o excedente. É o trabalho que produz a poupança. É o trabalho que produz a mercadoria. E a mercadoria que gera lucro e a mercadoria que gera riqueza. Percebe? Então, para o Weber, essa perspectiva cultural é fundamental para o surgimento do capitalismo. Outra maneira de se explicar o surgimento do capitalismo é a perspectiva marxista, né, do Karl Marx. Vai dizer que o capitalismo nada mais seria do que um modo de produção que produz mercadoria, claro, né? Mas esse modo de produção, ele não aparece do nada, digamos assim, né? Ele é gestado, ele vai sendo gestado ao longo da história da humanidade, né? E vai ter o seu ápice ou o seu auge na fase industrial, na Revolução Industrial, que é quando o processo de produção de mercadorias é acelerado e o trabalho, ou a produção das mercadorias via trabalho, está a todo vapor. Mas para o Marx isso é um processo material histórico. As várias ideias de materialidade estão em processo de gestação, ou seja, a produção das riquezas via natureza, matéria-prima, materialidade, elas vão forjar ao longo da história o aparecimento nessa fase moderna, juntando todas as coisas, mas principalmente o fato econômico vai fazer com que o capitalismo apareça, né? Por um processo de materialidade, ou de materialismo, ou de riqueza concreta, via produção da mercadoria pela matéria-prima, que é a natureza. Então você tem uma exploração da natureza muito forte ao longo desse período, né? Ao longo da história humana. E ele vai centrar o ápice, ou o ápice será nesse momento moderno, em que a exploração da natureza, o descobrimento das matérias-primas para a produção de mercadoria está a todo vapor. E claro, Marx vai dizer que o modo de trabalho é fundamental para o capitalismo, né? É preciso que o trabalho seja pago para que o trabalhador, ao receber o salário, ele possa comprar as outras mercadorias que ele não produz, né? Até porque o seu próprio trabalho é uma mercadoria que o trabalhador vende no mercado. E os patrões, os empresários e os burgueses capitalistas compram essa mercadoria trabalho. Bom, e aí Marx vai dizer que essa sociedade capitalista, que está formando o capitalismo, vai forjar duas classes sociais muito bem distintas, ou muito bem claras. A classe daqueles que detêm os meios de produção, né? Que são as terras, as propriedades, os bancos, as máquinas, os insumos para se produzir, e aqueles que não têm nada disso, só têm a sua mercadoria corpo, que vai executar o trabalho, que é a mercadoria a ser vendida, que é o proletário, né? E aí o Marx entende que o proletário, né, fazendo aqui uma pequena citação do manifesto do Partido Comunista, ou seja, o livrozinho Manifesto Comunista, o Marx diz assim: por proletário compreende-se a classe trabalhadora assalariada, que excluídas dos meios de produções próprios, veem-se obrigados, forçados a vender a sua força de trabalho
para adquirir salário para se subsistir, ou seja, para permanecer na existência, né? Bom, isso seria o segundo modo de se explicar. Tem algumas características mais que a gente vai ver no próximo slide. Aí o Marx vai conceituar o que ele entende por capitalismo. Ora, para o Marx, o capitalismo seria um modo de produção, portanto, né, como se produz alguma coisa, cujos meios para se produzir essa alguma coisa não estão divididos igualitariamente. Esses meios para se produzir estão nas mãos de alguns, e esses alguns são os burgueses, são os capitalistas, que por terem os meios para se produzir, eles se constituem ou constituem uma classe, né, distinta, separada da outra classe. Portanto, essa classe seria os privilegiados, porque tem os meios de produzir as coisas mais importantes, que são as mercadorias. Em detrimento da classe, ou em oposição da classe dos trabalhadores operários ou proletários, que não têm os meios de produção. Eles só têm uma mercadoria, que é o trabalho. E com essa mercadoria, que eles vão vender no mercado também, para os empresários, eu pego o meu corpo, vou trabalhar com ele, né? E aí, em troca disso, eu recebo um salário, porque eu vendi o meu trabalho, porque era uma mercadoria. Alguém comprou e me pagou um salário. Com esse salário, essa mercadoria, dinheiro, porque o dinheiro também é uma mercadoria, eu compro e vendo as moedas também, eu compro outras mercadorias. Então, perceba como o sistema capitalista ele funciona pela compra e a venda constante das mercadorias. É tanto, né, que o livro do Marx, um dos mais importantes, se não o mais importante, O Capital, o primeiro capítulo é justamente para entender o que é a mercadoria. Então, o primeiro capítulo inteiro, ou o livro 1 inteiro, é para entender o que é a mercadoria. O Marx diz também que esse sistema capitalista está baseado em 3 perspectivas. Primeira, a propriedade privada. Não há capitalismo sem propriedade privada. Se eu não disser que esse celular aqui é meu, né, que é de todos nós, eu não tenho capitalismo, eu tenho outra coisa. Então é importante eu dizer que essa mercadoria aqui é só minha, porque eu comprei e, portanto, agora ela é só minha, não é mais ninguém. Ela é uma propriedade exclusiva, ela é uma propriedade particular, privada, e ninguém tem o direito de invadir ela ou de pegar ela para si, porque ela é minha, correto? 2. Você tem uma forte divisão social do trabalho, né? Essa divisão social do trabalho, ela vai ser uma divisão interna na fábrica, digamos assim. Cada pessoa faz uma parte do trabalho, portanto, a mercadoria que foi produzida, ela foi produzida não por uma pessoa só, mas foi produzida socialmente. E você tem também uma divisão internacional do trabalho. Alguns países ficam responsáveis por certas mercadorias e outros ficam responsáveis por outras mercadorias. Por exemplo, né, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, de carne de frango, de soja do planeta. É um dos grandes exportadores de café do mundo, ou seja, são matérias-primas, percebe? É um dos grandes exportadores de gêneros alimentícios, que no final das contas não tem um valor agregado muito forte ou grande, porque são matérias-primas, são commodities, percebe? Enquanto alguns países que produzem celulares, por exemplo, têm um alto valor agregado, essa produção tem um valor muito maior quando vai ser vendida, porque ele não é uma matéria-prima bruta, ele é uma matéria-prima trabalhada, retrabalhada, modificada e modificada até se transformar num celular. Então aqui tem muito mais trabalho do que o simples fato de eu plantar soja, colher a soja e vender a soja. Percebe? É isso que o Marx está falando também de uma divisão internacional do trabalho. E claro, os países mais pobres ficam com a produção de coisas mais baratas, digamos assim, e os países mais ricos ficam com
a produção de bens mais caros. Isso vai mostrar também como, desde o processo inicial, né, o sistema capitalista promove essa desigualdade. Não significa dizer que os países menos desenvolvidos não possam também ingressar, né, na arte de industrializar ou de produzir produtos mais elaborados. É claro que você tem um déficit muito violento, enquanto os outros já produziram não sei quantos, né, em não sei quanto tempo isso, portanto já tem um acúmulo de, de experiência e de riqueza com isso, enquanto os outros ainda estão no processo de engatear. Bom, e o 3, a produção da mercadoria ela tem dois valores, o de uso e o de troca. O valor de uso seria a utilidade específica que cada mercadoria tem, e o valor de troca seria a comparação de uma mercadoria com outra. Por exemplo, a comparação dessas duas mercadorias aqui, ó, livro e celular, né? Eu nunca sei como é que... Peraí. Essas duas mercadorias aqui, bom, vocês já entenderam, essas duas mercadorias aqui, elas têm valores de usos diferentes. E quando eu vou trocar essas duas mercadorias, os valores delas são distintos. Porque você tem o que aqui? Você tem trabalhos distintos aqui, né? Você tem mais técnica no um do que no outro. Então, apesar de terem valores de uso, essas mercadorias aqui no processo de troca, elas seriam valores diferenciados, percebe? É mais ou menos isso. Bom, e aí só para finalizar essa parte, o Marx diria que nós entraríamos, no caso do capitalismo, em um ciclo vicioso. Por quê? Porque, segundo ele, o trabalhador vende sua força de trabalho para conquistar ou adquirir um salário, para ele permanecer na existência, para sobreviver, e o capitalismo, por sua vez, necessita comprar a força de trabalho para extrair a mais-valia e assim enriquecer, né? E aí, como eu tinha falado em outro momento, a mais-valia é esse trabalho não pago. Por exemplo, eu trabalho 6 horas, produzo a riqueza de 6 horas, mas o patrão, o empresário, só me devolve 3 horas dessa riqueza produzida. Isso seria o excedente de riqueza produzida que eu não vou receber, portanto, vai ficar na mão ou nas mãos do burguês, do capitalista, e isso servirá para o processo de construção da riqueza, né? Via lucro, via mais-valia. É isso.